Oi gente, meu nome é Helena e hoje eu vou falar sobre o livro Merlin, do T.A. Barron. Bom, esse livro é o primeiro livro de uma trilogia, a trilogia chama Merlin, né? Esse aqui chama Os Anos Perdidos. Ele é escrito por esse autor americano, T.A. Barron. Antes da história, no livro, ele conta um pouco que ele sempre se encantou pelas histórias de Merlin, e aí ele viu que não havia assim um registro de como teria sido a infância desse personagem, né? De como teria sido o processo dele antes dele virar o mago tão conhecido que é. Começa com o Merlin chegando como uma criança, né? Ele aparece numa praia, ele tá meio perdido, ele não sabe como ele foi parar lá, não sabe de onde ele veio, não sabe quem é a família dele, não sabe nem o nome dele, não sabe nada. Ele só encontra na praia uma outra mulher que também tá caída na areia, e também nessa hora tem uma briga lá entre um javali e um veado, que o veado na verdade salva a vida dele, porque senão ele seria atacado pelo javali. Daí eles vão embora, ele pega a mulher e vai para um lugar de se proteger. E aí vai passando o tempo. O nome dele até então é Enris, mas esse é um nome que ele adotou, ele não sabe se esse é o nome dele de antes. A mulher que vive com ele é Branwen. Ela diz que é a mãe dele, mas ele não acredita, ele acha que ela só se colocou nessa posição. E eles vivem lá no vilarejo, ele não tem amigos, na verdade ele é excluído pelos garotos do lugar. E ela é vista como meio como curandeira, assim, as pessoas meio que chamam de bruxa, mas ao mesmo tempo pedem a ajuda dela quando estão precisando. E ele começa a perceber que ele tem alguns poderes, né? Então ele percebe que uma coruja tá vindo e sabe o que ela tá carregando antes de ver. Ele se concentra para uma flor abrir e consegue fazer uma flor abrir. Então ele vai percebendo que tem alguns poderes que ele não sabe ainda muito bem como usá-los, como dominá-los, ele só tá descobrindo que tem. E o Merlin tem lá um problema, né, com os garotos da cidade dele, e numa das brigas a Branwen entra no meio para defender e diz pro menino que não tem essa de colocar fogo neles, porque eles sobreviveriam ao fogo. Se eles acreditam mesmo que eles são bruxos, então eles sobreviveriam ao fogo. E daí mais tarde esse menino volta na casa deles, pega os dois e fala: ah, vocês sobreviveriam ao fogo? Então eu quero ver. Eu vou colocar vocês no fogo para ver se é verdade que vocês sobreviveriam. E quando o Merlin vai tentar salvar a Branwen, que já tá amarrada, assim, os garotos já estão tentando levá-la para o fogo mesmo, ele se concentra tanto que o fogo acaba pegando o menino que é quem estava causando tudo isso. Mas o Merlin fica se sentindo culpado e entra no fogo para tentar tirar o menino de lá. Depois, quando ele acorda, a Branwen tá com ele num convento, eles estão em outra cidade, saíram de lá, e o Merlin ele fica muito assim mal, fica com raiva do mundo, fica com raiva da Branwen, fica com raiva de todo mundo. Ela diz pra ele que o avô dele tinha muitos poderes, o pai não tinha, mas disse que o neto teria ainda mais poderes do que ele. O Merlin não quer saber de poderes, ainda mais depois disso que aconteceu, e aí ele decide que ele precisa ir atrás de encontrar respostas. Quem ele é, da onde ele veio, quem são os pais dele, a que ele pertence. Sabe essa busca normal que a gente encontra em alguns livros do personagem, a busca dele pela sua identidade, por descobrir quem ele realmente é. A Branwen fica muito triste, dá pra ele um colar que ela tinha chamado Galeitor, que ela disse que vai protegê-lo, e ele vai em busca de descobrir a identidade dele. O restante eu não vou contar, porque, né, senão vou contar a história toda do livro. Mas ele segue aí essa aventura, ele vai encontrando alguns amigos aí no caminho e alguns inimigos também, até descobrir quem ele realmente é. O que eu achei da história? Assim, eu achei a história um pouco lenta. O autor descreve muito a natureza. Eu acho que o autor se prendeu demais nesse tipo de descrição, o que deixa a leitura em si um pouco lenta. Além disso, eu achei, assim, a história em si, o enredo é legal.
né? Porque o Merlin é um personagem que eu gosto muito, então saber a história dele é muito legal. Mas eu acho que o autor, ele também se perdeu um pouco, por exemplo, nos diálogos, que ficam diálogos meio sem sentido, sabe? Eles não estão acrescentando coisa para a história, então ficam... Você não quer saber realmente daquilo, você quer que a história ande. Então eu acho que essa lentidão não tá nem só nas descrições, tá um pouco nas coisas meio óbvias que o autor escreve, que você já sabe daquilo, mas ele faz o personagem falar, explicar de novo, contar para outra pessoa. Então eu acho que fica um pouco repetitivo e parece que a história não anda. Assim, que eu peguei gosto para ler o livro mesmo foi, ele tem 400 páginas, foram nas 100 últimas páginas, que daí eu tava, né, mais querendo saber, e agora, como que vai resolver isso? Mas antes foi uma leitura bem arrastada, bem... daquelas enroscadas mesmo. O narrador é o próprio Merlin, né? A gente tem a visão dele da história, mas eu acho que como eu já disse, o autor exagera nas vezes que o Merlin fica se explicando, dizendo que ele tá indo atrás da identidade dele, dizendo... A gente já sabe, a gente já entendeu isso lá nos primeiros capítulos, ele não precisava ficar repetindo tantas vezes ao longo da história. Não me animei assim para ler os próximos livros da trilogia, apesar, né, de eu me incomodar um pouco coisas incompletas, então de pensar, será que eu não pego? Mas assim, se falasse agora se eu quero ler o próximo, não. Não é nem pela história, é pelo modo que o autor escreve mesmo. Bom, eu acho que é isso. Lembrando, claro, que essa é a minha opinião. Tem muita gente que leu o livro e gostou. Então me conta aqui nos comentários se você já leu. Me conta se você gostou, para eu saber mais ou menos a opinião das pessoas quanto ao livro. Me segue nas redes sociais, onde eu tô sempre postando sobre o que eu tô lendo, algumas frases desses livros. Curte aqui o vídeo, se inscreve no canal. Muito obrigada pela companhia e até mais!